Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palavra que Deus tem para os nossos corações no dia de hoje. A nossa meditação hoje, ela está lá no livro de Abacuque, um livro pequeno de 3 capítulos, mas um livro muito profundo, onde o profeta Abacuque ele recebe uma sentença através da profecia que o povo ali de Judá ia passar por uma luta muito grande. Ia vir sobre o povo uma luta porque o povo ali já não estava mais seguindo o Deus vivo. Tinha outros deuses praticando coisas que não agradavam mais a Deus. Por isso, o povo ali de Judá iria passar por uma prova muito grande. E Abacuque, sendo o profeta, ele já estava ciente do que iria ali acontecer. Então ele teve uma conversa, um diálogo com Deus, porque ele não entendia, ou melhor, ele não queria entender por que eles teriam que passar por tanta luta, sendo que ali haveria o perverso e o justo. Vamos entender a palavra de Deus lendo juntos agora? Pega a sua Bíblia comigo e vamos ler? Abacuque, aqui no capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E nós vemos nos dias de hoje tanta coisa ruim acontecendo. A exemplo de cidades que são alagadas, né? Que ali a gente vê que existe o perverso, mas também existe o justo, né? Acontece tantas e tantas situações de famílias que ali tem o perverso e tem o justo, mas sobrevém sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre aquela empresa, uma luta muito grande que atinge a todos. Então, aqui é um diálogo que Abacuque estava tendo com Deus. Até quando, Senhor? Nós vamos clamar, o Senhor não vai ouvir? O Senhor não está vendo a luta entre o perverso e o justo? Então, Abacuque, ele não queria entender aquela profecia, por que eles iam passar por aquela luta, né? E mais adiante, nós podemos ler aqui: te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que o fazes os homens como o peixe do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Então o povo babilônio ia vir sobre o povo de Judá, ia destruir, ia tomar as posses, ia destruir todo aquele povo ali de Judá. Mas por quê? Porque o povo não estava servindo a Deus de coração. Era um povo de dura cerviz, era um povo que ora servia a Deus, ora adorava a Deus, ora adorava outros deuses. E Deus, como toda a Bíblia a gente lê, que quando o povo se afastava de Deus, ali os inimigos vinham sobre aquela cidade, sobre aquele reinado e destruía todos. Então, a conversa de Abacuque é porque ele era um profeta que ele estava querendo justificar aquele povo. Era um profeta que ele era amoroso com o povo, ele queria poupar aquelas pessoas. Ele queria que ninguém sofresse. Por isso esse diálogo com Deus. O que fez aqui Abacuque no capítulo 2? Olha só. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então,
diante das adversidades das nossas vidas, aonde a gente se coloca? Porque Abacuque, ele colocou sobre a torre de vigia, ele colocou sobre a fortaleza. Quem tem sido a sua fortaleza? Quem tem sido o seu braço forte quando está para vir uma luta muito grande na sua vida? E essa torre de vigia, ele se colocou, ele olhou do alto a situação. Nós temos que nos colocar nessa torre de vigia e nos colocar em Deus, porque o nosso Deus é grande. Uma torre de vigia, ela não pode ser pequena, ela não pode ser de 1 metro. Uma torre, ela é alta. É como um farol, né, que está ali para ver quais são os navios que viam sobre aquela cidade para tomar as posses, né? Aqueles navios cargueiros que vinham combater aquela cidade, roubar aquela cidade. Então, aqui essa torre de vigia é como um farol. Deus, ele é o nosso farol. Deus, ele é a nossa torre de vigia. E nós temos que nos colocar nele. Abacuque diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia. Então, quando estiver para vir lutas, quando a gente está tendo aquele discernimento, já está vendo as coisas acontecendo e você já tá meio que vendo que aquilo não vai acabar bem, nós temos que nos colocar na torre de vigia. Porque quem está no alto enxerga as coisas melhores, né? No jogo de futebol, por que tem arquibancada? Porque o povo senta lá em cima para ver o jogo de futebol lá embaixo. Se colocasse cadeiras em volta daquele estádio, daquele campo, como é que a gente ia ver o jogo de futebol? Então, quando a gente está no alto, a gente enxerga melhor as coisas, tem uma visão ampla. A gente vê os nossos inimigos, a gente sabe as estratégias, como agir para combater aqueles inimigos. Então, olha, por-me-ei na minha torre de vigia. Abacuque, ele se colocou ali com Deus, ele viu a resposta de Deus ali. Ele viu, ele colocou a sua visão em Deus e ele conseguiu começar a ver as coisas clareando. Vê que Abacuque, ele estava amargurado, preocupado. O senhor não está vendo? Nós somos como um peixe no mar, que se joga o anzol e pega aqueles peixes, que ninguém pode proteger aqueles peixes. Jogou o anzol e aquele peixe é pegado. Nós estamos como ele, estamos desprovidos, estamos largados, estamos sem proteção. Então, diante das situações, diante das lutas, das amarguras, a nossa alma ela fica entristecida. Nós ficamos sem saber como agir. Isso é natural do ser humano. Não é porque você é fraco, não é porque você não tem fé, não é porque você não é de Deus. Há momentos em que nós somos sim pegos assim, igual Abacuque. Abacuque estava deixando o desespero tomar o coração dele. Mas ele foi ali na sua torre, ele começou a buscar Deus, ele começou a conversar com Deus e Deus foi falando com ele. Deus foi colocando no coração dele as palavras, ele foi abrindo o entendimento, abrindo o coração. E aí ele começa a falar com Deus aqui no capítulo 3, a oração de Abacuque. Ele fala assim, no versículo 2: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E um pouquinho mais à frente, no versículo 10, ele fala assim, na oração, vê que a visão dele já está mudando, já está clareando. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Olha como ele está falando de Deus. Ele estava, antes, quando ele estava amargurado, não estava colocando o seu olhar lá de cima, que é o olhar de Deus sobre a vida dele. Ele estava falando que o povo ia sofrer, que o povo era como os peixes do mar, que ia ser pego, né?
E aqui ele já começou a ouvir a voz de Deus, acalmar o seu coração e ver as coisas que ele está falando aqui com Deus, ó. Depois no 11 ele continua: o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Olha como mudou a visão e a percepção de Abacuque. Depois, quando ele começou a orar, a confiar em Deus. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-me como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Você vê que ele já estava com o coração mais aliviado. E há momentos da nossa vida que nós passamos por isso, não é verdade? Há momentos em que nós estamos tão aflitos, uma luta tão grande, que nós não temos esse olhar de que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que cuida de nós, que existe um Deus que ele não perde o sentido das coisas, ele não perde a direção da nossa vida. O nosso Deus é um pai. O nosso Deus é o melhor amigo que um ser humano pode ter. Só que no momento da aflição, nós não conseguimos enxergar isso, porque nós somos limitados. O nosso coração, ele desfalece diante de uma má notícia, né? Quantas e quantas pessoas que recebem uma notícia triste, uma notícia que abala, uma doença terrível na sua casa, ou uma separação, um pai de família que perde o seu sustento, o seu emprego, e ali não dorme porque não consegue ver diante da situação, ele arrumando outro emprego, ele encontrando outra coisa para dar ali o alimento para sua família, né? Talvez você está passando por uma difamação, talvez você está passando por uma injustiça tão grande que você se entregou para uma depressão, você se entregou para uma síndrome do pânico e você não consegue se levantar. Talvez você esteja num quarto, você esteja vivendo momentos terríveis, você que o seu marido saiu de casa, seu filho saiu de casa e você não sabe nem onde ele está, porque se envolveu com pessoas erradas, porque começou a usar drogas, e você não vê uma saída como estava vendo Abacuque antes de ter encontrado Deus, antes dele se entregar em oração e ouvir a voz de Deus. Então há momentos em que nós passamos sim por isso. Você vê que na Bíblia, até o nosso Senhor Jesus passou por momentos tristes em que ele chorou. Momentos em que Jesus, ele suou ao extremo sangue, né? Quando o ser humano ele passa por um estresse muito alto, os vasos sanguíneos eles dilatam e há situações raras em que a pessoa ela sua sangue. O nosso Senhor Jesus passou por isso. E a Bíblia fala que nós não somos maior do que o nosso Senhor. Se o nosso Senhor sofreu, padeceu, quem é nós que não vamos passar por momentos assim nesse mundo? Mas, todavia, nós vivemos pela fé. O nosso coração tem que estar colocado em Deus e os verdadeiros vivem pela fé. Aí aqui na conversa, na resposta do Senhor que ele teve com Abacuque, veja só aqui no versículo 4 do capítulo 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele que não tem pecado? Aquele que é um homem santo, que nunca peca? Não. Quando a Bíblia fala o justo, é aqueles que são justificados por Cristo. Nós fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Por isso nós somos justificados, considerados como justo. E o justo viverá pela fé.
Então Abacuque aqui, ele viveu pela fé. A sentença ia vir de qualquer jeito, porque o povo trouxe aquela sentença para eles. Eles iriam passar por aquela luta. Mas Abacuque passou como um justo pela fé. Agora veja só aqui, findando o capítulo 3, a partir do versículo 17, uma das palavras mais lindas que eu acho. Essa palavra é muito profunda no meu coração. Eu acho ela muito profunda, muito linda. Existem canções dessa palavra aqui, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Olha que palavra maravilhosa, que enche o nosso coração. Nos dias de hoje, em que vivemos tantas coisas ruins, olha que palavra tremenda. Esse é o justo que vive pela fé, que ainda que a figueira não floresça e a vide não deu seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Coloque o seu coração no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. As coisas não estão andando bem, mas elas vão ficar bem. As coisas não estão encaixando, mas ela vai ficar bem. Porque você vive pela fé. Você é justificado pela fé em Cristo. Confia em Deus. Não perca a esperança. Você é uma pessoa valiosa, você é um crente valioso. Você não é só aquele frequentador de igreja. Você é um homem, uma mulher de Deus. Então tudo isso vai passar. Porque Abacuque passou pela luta, mas ele passou com fé. É diferente daquele que passa murmurando, é diferente daquele que passa reclamando, que passa com o coração amargurado. Não, aquele que é de Deus, ele passa pela prova, ele passa por tudo com a sua fé, sua confiança em Deus. E olha só que lindo, ele fala: o Senhor é Deus, o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você vê que diante de lutas, Deus diz que a gente anda altaneiramente. A gente andar nos altos, né? Não tem aquelas aves que tem umas pernonas grandonas que ela anda pelo alto. Ali ela passa ali naquele lamaçal, ela pega ali aqueles frutos que caem das árvores, ela pega aqueles peixes pequenininhos, aqueles girinos, se alimenta, mas as suas pernas são altas, ela não atola ali naquela lama, ela não atola ali naquele brejo. Assim o Senhor faz conosco. Os nossos pés vão andar altaneiramente. Ainda que o nosso caminho esteja com lama, ainda que o nosso caminho esteja afundando, querendo nos fazer cair. Que caminhos tortuosos, né? De lama, escorregadios, a gente pode cair. Mas o Senhor nos fará andar por caminhos altaneiros, né? Então, essa palavra, ela é muito profunda. É uma palavra muito, muito profunda. Porque nós não temos que viver uma vida utópica, uma vida de falsidade. Ah, andar com Deus não tem luta. Ah, eu tô na igreja, não posso ter luta. Quem está na igreja não pode passar por aflição. Não, nós estamos nesse mundo. Se o Senhor Jesus passou, os profetas, os discípulos, os apóstolos passaram, a gente não vai passar? A gente passa. Mas passa pela prova dando glória a Deus. Essa é a diferença. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar toda a sua casa, sua família. Se você está ouvindo essa palavra aqui, eu peço que você seja um soldado de Cristo, que você seja um obreiro de Cristo, e que se você não é inscrito ainda, você venha se inscrever nesse canal, venha curtir, compartilhar e ativar o sininho de notificação, porque toda semana estou aqui colocando uma palavra nova aqui na direção de Deus
para o seu coração e quando você ativar esse sininho, você vai receber a notificação de que tem vídeo novo. Então, que Deus abençoe sua vida, sua família e que você nunca perca a esperança, que você se apegue a cada vez mais com Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Ele é o nosso Salvador e o nosso coração se alegra nele. Que Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Deus abençoe.